Olá, boa noite. Nós vamos iniciar em instantes a nossa live. Estamos esperando a nossa convidada. Boa noite, João. Tudo bem? Julinha, pessoal que já está entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Cleide. Tudo bem, querida? Olha só que coisa boa, gente. Marcinha, boa noite também a todos que já estão chegando na nossa live. Vou aqui já fazer o convite. Hoje o nosso papo é de pedagoga com pedagoga. Então a noite promete. Temos muita coisa boa para discutir hoje. É um assunto super legal, intrigante, desafiador. Boa noite, tudo bem? Oi, Regina. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Estava acabando de falar para quem já chegou, Regina, que o nosso papo hoje vai ser de pedagoga para pedagoga. Então, pode saber que o papo vai render, né? Isso é uma grande verdade, viu, Paulinha? O interessante, eu acho que é o que a gente precisa para essa noite, é que seja um papo de sala dos professores. É quase então, isso. Que seja um bate-bola entre pedagogas, né? Vai ser um grande prazer e vai ser uma noite muito especial, eu creio. Isso. A Cleide está aqui dizendo que está melhor agora com a gente. Olha só que coisa boa. Oh, que delícia! Hein, Regina? E esse tema, eu estava falando aqui, ele é um pouco controverso, né? Controverso, assim, porque existem muitos mitos e muitas verdades em torno da dificuldade de aprendizagem e também da questão de se medicalizar ou de se patologizar a educação, né? Então, nosso papo é sobre isso. É um papo um pouco mais desafiador, mas ele reflete muito algo que a gente vivencia nas escolas e no nosso cotidiano, né? Isso é grande verdade, viu, Paulinha? Porque o que acontece? Falar de mitos e verdades, ela é muito importante. E é um assunto que tem que fazer parte do chão da escola. Né? O que realmente é verdadeiro? O que não é verdade? E como é que a gente pode superar isso no nosso dia a dia, né? Sim, sim. E quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, né, Regina, a gente tem que lembrar que quando uma criança apresenta qualquer tipo de problema para aprender, é na verdade assim, algo multifatorial. Então são muitos fatores que estão envolvidos ali. A gente nunca vai poder afirmar que é apenas um fator. Então a gente partir do princípio, primeiro, de que qualquer dificuldade para aprender, seja da criança, do jovem ou do adulto, ele só tem uma única explicação ou razão, é ser um pouco ingênuo. A gente vai ver que o ser humano, justamente por ser complexo, ele tem diversas situações que podem afetá-lo. Então a gente tem que sempre ter uma visão ampla, lembrando que vários fatores podem afetar nessa questão da aprendizagem, e cabe a nós, enquanto pedagogos e profissionais da educação, ter um olhar sensível a essa situação. Para a gente, de cara, já não levantar algumas hipóteses que podem, no final, muito mais confundir do que ajudar. E pior, podem levar você a cometer alguns equívocos nas intervenções, ou ainda nem intervir de forma adequada para que aquela pessoa cresça. Então, começar a falar sobre essa visão sobre o que é dificuldade de aprendizagem já é a partir do princípio de que ela é multifatorial, né? E aí, o que você tem para me Isso dizer é verdade. Assim, de como é que você percebe essa questão da dificuldade de aprendizagem? Na nossa rotina escolar, a gente percebe, aí eu vou falar na opinião geral dos professores, pais, quando uma criança apresenta uma dificuldade de aprendizagem, logo se liga esta situação a um problema neurobiológico. E aí já se pensa, é um transtorno específico, funcional, é uma síndrome, é uma deficiência. Então se quer encontrar respostas, e na grande maioria das vezes quer se ligar. A dificuldade de aprendizagem é uma disfunção de aprendizagem, há um distúrbio de aprendizagem. E, na verdade, nós temos que ter muito claro que são situações distintas. Porque a dificuldade de aprendizagem
na maioria das vezes, como você acabou de falar, ela é multifatorial, ela é externa. E ela é sintomática. E como tratar esse sintoma da dificuldade de aprendizagem? Então, nós temos que levantar algumas interrogações nessa noite. Exatamente. E lembrar, né, que hoje a gente não vai falar de transtornos, porque, assim, também existe aí algumas questões que envolvem tanto a definição do que é esse transtorno e do que causa alguns. Tem alguns que são muito comuns. Dentro das escolas e dentro da fala da população de uma forma geral, tem alguns que são comuns. Um exemplo deles é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito comum a gente encontrar pessoas que ou se autodenominam como TDAHs, então a pessoa fala, eu sou hiperativa mesmo, eu me distraio, e às vezes a pessoa nem compreende o que significa esse transtorno, ou quais são, né, as principais características dele. E além disso, quando você pega uma criança que é mais agitada e que tem algumas características, às vezes até de desatenção, e já rotula. E essa também é uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, o rótulo, ou seja, a gente já define aquela criança como algo que ela tem. Então a gente já não fala mais nem o nome da criança, às vezes a gente fala assim, não é o João, é o TDAH. Então a gente acaba confundindo a pessoa com a situação. E a gente também tem que ter muito cuidado com isso, né? Então hoje a gente não vai falar dos transtornos, que é um dos aspectos. A gente vai falar da dificuldade de aprendizagem de uma forma geral, e aí a gente já pode passar para isso, né, Regina? O que é então essa dificuldade de aprendizagem? Eu vou começar com um exemplo assim bem simples, vou falar de mim. Vamos falar de nós, né? Muito fácil quando a gente fala de nós. A dificuldade de aprendizagem, vamos lá. Vamos falar primeiro de dificuldade. Quem é que não tem dificuldade? Todos nós passamos por alguma dificuldade. E dificuldade é para ser superada. Então, eis-me aqui, uma pessoa que nem tira foto fazendo live. Você imagina o desafio que é. E aí eu encontro duas maluquinhas, que é Márcia e Paulinha, percebendo essa dificuldade, mas com um olhar muito sensível, me colocam numa situação de desafio. Regina, você tem conteúdo de valor. Você precisa colocar isso, você tem que expandir, você tem que compartilhar. Eu falei, mas é impossível. Porque a primeira coisa que alguém que tem dificuldade diz é, eu não consigo. Então, a minha primeira resposta, né? A minha primeira resposta para vocês foi essa. Eu não consigo. Como é que eu vou colocar lá o meu rosto para essa quantidade de pessoas num universo muito novo? Porque a gente começou a ter essa familiaridade com a pandemia. Mas a live é a primeira vez. E aí eu encontro pessoas que acreditam, que olham para além da dificuldade, que olham o meu potencial e que estimulam esse potencial a ponto de construir estratégias motivacionais para que eu venha superar essa dificuldade. Então eu quero que o pessoal responda aí, qual foi a dificuldade ou qual é a dificuldade que você tem e o que você está fazendo para superar. Compartilha conosco aí. E o que acontece? Na dificuldade de aprendizagem, também não é diferente. Os nossos alunos chegam com essa característica. Eu não consigo, eu não dou conta, eu não posso, é impossível. Existem várias frases que são limitantes. E aí o que acontece? É necessário esse olhar sensível. Esse olhar que vai dentro da dificuldade para identificar o que é uma barreira, o que é a limitação, e a partir daí também ver as potencialidades, o conteúdo de valor que essa criança traz, a bagagem que essa criança traz, e a partir daí trabalhar as intervenções para a superação. Então nós estamos falando dessa dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade sintomática, essa dificuldade multifatorial que é de cunho externo. E que o pedagogo tem condição de avaliar, né, Regina? Esse é o segundo mito. O primeiro mito é esse da dificuldade de aprendizagem, na definição dela propriamente dita. E o segundo desafio e o segundo mito é entender
que o pedagogo ele tem um aporte teórico, algo que é específico do seu trabalho, que ele pode fazer essa avaliação. E aí tem pessoas que acreditam que ela precisa fazer, por exemplo, uma especialização na área clínica para poder fazer essa identificação. E a gente sabe que não é necessário isso. Aquilo que for da área clínica, aquilo que for da área médica, será encaminhado, apontado para que seja direcionado para isso. Então, eu não vou fazer uma avaliação da questão neuronal da criança, neurológica. Eu não vou fazer uma avaliação psicológica da criança, porque eu não sou psicólogo. E, na verdade, a função do psicólogo na escola é outra. Ela é bem diferente do psicólogo clínico, que precisa ter um set terapêutico, que tem todo um procedimento lá de atendimento que é diferente da atuação do psicólogo escolar. Então, o pedagogo ele já tem por si só uma série de questões, uma série de instrumentos dentro da própria atuação dele como professor, como pedagogo, que dá conta de fazer essa avaliação. E aí a gente pode até pensar assim, então eu não preciso de uma especialização clínica? Não precisa. E a gente está aqui justamente para dar uma série de exemplos, né, Regina, de como a gente pode buscar informações para entender qual é a dificuldade que essa criança tem e fazer uma intervenção ali nesse processo de forma bem pontual, de forma que aquela criança consiga avançar. E aí eu vou começar dando um exemplo, e aí você já emenda, porque eu sei que você também tem vários. Por exemplo, se eu tenho uma criança que está com dificuldade na alfabetização, especificamente no processo de aquisição ali inicial da leitura e da escrita, e aí dentro, né, dessa questão, o pedagogo tem, ou pelo menos deveria ter conhecimento ali para saber qual é a intervenção dentro do processo de alfabetização que ele vai utilizar para fazer com que aquela criança avance. Não cabe a outro profissional que não o educador, que não o alfabetizador, o professor, o pedagogo, fazer esse tipo de intervenção. Então, hoje, a gente pensando assim, vamos supor que a criança está com dificuldade no reconhecimento dos sons das letras. Às vezes é a forma como aquilo foi conduzido, a forma como o professor colocou para a criança esse processo, que a leva muitas vezes a não conseguir identificar o som das letras e depois compreender que, na verdade, a escrita ela é uma representação de como a gente se fala. E aí, se isso não estiver muito claro e esse professor não tiver um certo conhecimento que é específico aí dentro da pedagogia, a gente pode levar a entender que essa criança tem um problema de fono. Ela não identifica os sons porque ela deve ter um problema que é da área da fonoaudiologia. Vamos encaminhar para o fono. E às vezes a criança consegue falar os fonemas, ela articula todos os fonemas. E aí tem técnicas e tem formas de a gente verificar se essa criança consegue falar todos os fonemas. Depois tem uma técnica, tem uma forma como a gente utiliza para que aquela criança consiga ouvir. E aí ela nos diz, eu falo uma palavra, por exemplo, que tem um P, pato. E a criança consegue ouvir, fazer a distinção do som da palavra e mostrar para mim, por exemplo, uma figura que represente, então, a palavra pato. Então, às vezes, quando você está fazendo a avaliação, ela não te dá nenhum tipo de indício que ela não consiga ouvir, ou seja, fazer a discriminação auditiva daquele som, e nem também na fala dela, ela te dá qualquer tipo de indício de que ela tem problema para articular, falar aquele som. Então, se ela articula o fonema, o som, se ela consegue identificar, ou seja, ela faz uma análise auditiva daquela que ela está ouvindo, por que é que eu vou encaminhar, por exemplo, para um profissional na área de fonoaudiologia ou para um otorrino? Não tem porquê, não tem ali elementos, né? E às vezes o problema só está no campo da lateralidade. Se a criança é bem estimulada na psicomotricidade, ela consegue entender o que é em cima, o que é embaixo, o que é direita, o que é esquerda. Consequentemente, ele vence as dificuldades da escrita, porque ele já tem a aquisição do som, ele já tem a aquisição fonética. Mas quando esse, por exemplo, vamos colocar aí um P, eu não sei se eu vou ter que fazer o contrário, assim, né? Um P. Não, é pro outro lado. Então tá bom, porque eu achei que a imagem era invertida. Vou me acostumando, já falei, hein, que é a primeira vez. Então, se o meu P está voltado para a direita,
Quando eu coloco ele para cima invertido, ele vai formar o quê? Um D. Se a criança não tem esse senso de lateralidade, que é a partir do momento que o grafema, o símbolo, quando ele muda de posição, ele vai mudar de som. Se ele não tem noção de direita, de esquerda, para cima, para baixo, consequentemente, ele vai ter dificuldade na hora de identificar, na hora de escrever, ou até problemas maiores, que é o problema de escrita invertida. Então, é necessário essa atenção. Não é um problema para fonoaudiólogo. É uma situação que o próprio pedagogo pode construir uma intervenção com atividades físicas, com lateralidade, com psicomotricidade. Exatamente. E quer dizer, é um conhecimento que está dentro da nossa formação como pedagogos, né, Regina? Não tem nada de extraordinário. O próprio curso de pedagogia já nos instrumentaliza para isso, e quando a gente vai fazendo inúmeras formações, a gente vai percebendo que são coisas muito básicas. Às vezes, a gente só precisa entender e ter essa noção de que nem sempre o problema da criança está ligado a um problema, seja físico, seja um problema neurológico ou mesmo de aquisição, de déficit cognitivo, de cognição. Às vezes é algo muito simples, que cabe a gente só fazer uma avaliação um pouquinho mais cuidadosa para a gente pensar, então tá bom, diante disso que eu consegui perceber que essa criança tem de dificuldade, qual é o leque de atividades que eu tenho ao meu dispor que vão sanar aquela dificuldade. Então, primeiro a gente avalia com o que a gente tem enquanto pedagogo e depois a gente faz a intervenção com aquilo que a gente também tem enquanto pedagogo. E aí eu volto para a sua fala inicial, Paulinha, que é proporcionar ao pedagogo autoridade. Ele é um cientista da educação. E ele precisa se instrumentalizar para que essa intervenção ela seja efetiva e que ela seja pontual. E essas observações, elas são possíveis a partir de metodologias que já podem ser oferecidas pelo pedagogo 10+. Sim. E Regina, quais são as outras situações, assim, dentro da sua experiência? Eu tenho algumas mais, que podem impactar nessa aprendizagem. Quais são os outros fatores? A gente falou aqui muito da questão técnica, né? Quem é professor entende melhor o que a gente está falando. Mas vamos pensar assim, num pai ou numa mãe que está aqui com a gente, numa pessoa que não é da área de educação, para que essa pessoa possa compreender, então, o que mais pode gerar esse problema, essa dificuldade na aprendizagem. Que outros fatores a gente tem, para além da questão propriamente dita da ensinagem, vamos colocar assim, da forma como se aborda a criança e nas intervenções que a gente pode fazer enquanto professores. O que mais que a gente tem aí? Vamos começar por uma que é a de praxe, né? A dificuldade de adaptação no ambiente escolar. Uma criança que ela vai começar a sua vida escolar. Ele está dentro de casa com uma rotina própria. Ele vai ao banheiro na hora que quer, ele come na hora que sente fome. Vou usar termos muito claros, vai lá e faz cocô na hora que quer, né? E quando ele chega na escola, a rotina é outra. Existem limites, existem regras, tem a hora de ir ao banheiro, tem a hora do lanche, ele precisa participar de filas, né, para ir a determinados espaços comuns da escola. E essa criança chega e tem uma dificuldade imensa a partir daí, da própria rotina. E aí a gente até conversou num outro momento sobre a criança que faz xixi na roupa. Porque é engraçado que eles estão em casa e às vezes estão tão ligados em determinadas atividades que quando lembram já está em cima da hora. E aí quando chega na escola não dá tempo. Então todas essas situações tão simples, mas que precisam ser trabalhadas, precisam ser motivadas, precisam ser construídas de maneira gradual, até que a criança vá se adaptando. Existem outras realidades voltadas também para a adaptação do ambiente escolar, seja a questão regional, seja a questão cultural. Se você recebe uma criança indígena na sua escola, e ele vai ter todo um choque cultural. Então, toda a relação que ele tem com a família, com a sua cultura, e ele vem para a escola
e ele tem que aprender, ele tem que ter contato com outras realidades. E é importante dizer que o acolhimento feito pela escola é primordial. E eu não estou só falando de professor, é toda a escola. Receber essa criança com todo carinho, com toda a afetividade, porque o vínculo afetivo ajuda essa criança a ter uma maior estabilidade emocional para se adaptar. Ou seja, né, às vezes a questão da adaptação ao ambiente escolar já por si só pode fazer com que essa criança dê uma travada, né? Ali no início, quando ela está chegando, porque nem sempre a criança que chega para a gente, por exemplo, no primeiro ano, ela teve a oportunidade de estar numa escola de educação infantil. Também. Então ela chega na escola por volta dos 6 anos de idade, ela não teve nenhuma vivência anterior, às vezes, com uma escola. E aí a gente coleciona algumas histórias de criança, por exemplo, que sempre na hora, ou de uma forma corriqueira, na hora do intervalo, faz xixi na roupa. Aí você pensa, por que será que essa criança, sempre que está na hora do intervalo, acaba fazendo xixi na roupa? Será que essa criança não tem algum problema urinário? E, na verdade, depois a gente vai descobrir que ela fica tão entretida, envolvida com os colegas ali brincando, que ela quer aproveitar ao máximo o horário do intervalo sem ir para o banheiro. E aí, quando, é aquilo que você já falou, né? Quando ela lembra, não dá mais tempo. Já fez na rua. Não dá mais tempo, né? Verdade. Já vi situação assim também, Regina, da criança estar com fome, e aí ela percebe que a outra criança tem um lanche mais interessante, mais gostoso, diferente do que ela está acostumada. E aí ela pensa, por que não? E não é uma questão, por que não? Não é uma questão assim da gente falar, porque a criança não tem educação em casa. Não, gente. É porque muitas vezes, na casa dela, ela está com fome, vê uma coisa legal, e ela tem a vontade, ela vai lá e pega. E aí ela, às vezes, não tem esse discernimento de que ela precisa compartilhar com o colega, ela precisa pedir licença, ela não pode pegar o material do coleguinha, porque é do coleguinha. São regras que a gente vai criando desde que a criança é pequenininha, mas na escola, imagina, às vezes a gente tem turmas de 20, 25, em alguns lugares até 30 crianças. Não é só uma, são várias. Quando a gente vê, ela já comeu o lanche do coleguinha, né? Ela já foi lá, Verdade. Ela já pegou. Às vezes troca com o coleguinha, tem uns que são bem espertos, trocam com o coleguinha. Aí o coleguinha recebe um lanche que já não é também tão legal e reclama e vira aquela confusão. Então, são todas situações de adaptação escolar. Então, dependendo da forma como essa criança é abordada, aquilo num primeiro momento pode causar um impacto. Então, a gente também tem essa questão da adaptação em N situações que podem gerar, lá na frente, ou até de forma imediata, um impacto ali no desenvolvimento dela acadêmico, de aprendizagem, né? Qual outro fator, Regina? Vamos lá, vamos falar um pouco, então, sobre as barreiras emocionais. Cada realidade, ela traz as suas especificidades. Então, uma criança que vem de uma situação de separação de pais, por exemplo, ela está com tantas dificuldades emocionais para lidar com isso, que a sua atenção não vai estar voltada para a aprendizagem. E aí a gente pode falar outros fatores emocionais, vamos falar de luto, por exemplo. A perda de um ente querido próximo, a perda até de um animal de estimação. Isso pode gerar na criança um impacto tão grande que ele não se volta para o processo de aprendizagem, ele não volta a sua atenção para aprender. E isso precisa ser percebido e ter a sensibilidade para motivar essa criança. A gente tem que falar sobre lutos, inclusive quando uma criança muda de cidade. Ele perde os amigos, ele perde o vínculo com a avó. Às vezes não é uma perda física propriamente dita voltada para a morte, mas é uma perda no sentido de afastamento. E isso gera impactos que a criança ela vai transpor, ela vai trazer à existência. E esses impactos vão trazer a dificuldade de aprendizagem. Elas vão, de alguma maneira, sinalizar que algo não está bom. Porque a dificuldade de aprendizagem é trazer o entendimento de que algo não está bom, de que algo não está funcionando da maneira que precisa funcionar. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, tem determinadas situações que são tão complexas que a gente, enquanto adulto, passa por um processo de adoecimento, de luto, de tristeza,
de falta de adaptação, a gente produz menos no trabalho, a gente tem dificuldade de lidar com aquela situação. Imagina uma criança, né, Regina? Eu costumo, às vezes, falar, quando eu pego essas situações, para os colegas, eu falo, se coloque no lugar da criança, você como adulto, como você reagiria? Porque às vezes a gente como adulto já teria dificuldade de lidar com aquela situação. E olha que a gente tem às vezes maturidade, vivência, experiência, já passou por situações parecidas. E quando a criança que não compreende às vezes o que está acontecendo, ela não consegue dizer, né? Algumas crianças não conseguem externar. Se nós adultos às vezes não conseguimos, a criança às vezes também não consegue externar o que sente. Ela sente um desconforto emocional e não consegue falar, né? E isso vai ser estresse de várias maneiras, às vezes pela agitação, pelo nervosismo, pela agressividade, ou porque ela fica realmente muito tímida, ela se recolhe, ela não quer se relacionar com os colegas. Em algum ponto ela vai trazer à existência esse fator de incômodo, esse fator impactante que dificulta a sua aprendizagem. Ou seja, a gente já falou de duas situações, né? A primeira de adaptação ao ambiente escolar, agora uma segunda situação que é de questão emocional. O que é mais que você tem aí? Qual vamos lá, vamos falar então de algo que traz uma certa discussão, que é a metodologia pedagógica. Como é que essa criança aprende? Porque aprender tem que estar totalmente vinculado ao ato de ensinar. Não existe ensinagem se não estiver acontecendo nesse inteirinho a aprendizagem. Então vamos falar um pouquinho aí sobre as metodologias pedagógicas. E aí, às vezes, a gente se pega, né, Regina? Porque enquanto educadores, a gente tem que ter propriedade daquilo que a gente fala. Né? A gente não pode fazer as coisas apenas no achismo. Então a gente precisa, primeira coisa, você precisa ter clareza de qual metodologia você vai abordar. E aí a gente não vai dizer qual que é a melhor ou a pior, porque a gente vai ver também que, dependendo da situação, a gente pode utilizar diferentes metodologias, desde que você domine aquilo e saiba o que está fazendo. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é que se lhe falta algo, nos cabe aí buscar esse conhecimento. E hoje a gente estava até conversando um pouco mais cedo, né, Regina, sobre essa questão de como é que hoje essa questão do acesso à informação pode chegar por N vias. Até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha essa facilidade como a gente está tendo agora de ter uma discussão tão bacana justamente sobre essa questão dos mitos e verdades envolvendo a dificuldade de aprendizagem. Hoje a gente pode, numa rede social, dividir conhecimentos e experiências que podem nos auxiliar na nossa formação. Então, o que acontece? Dentro desse processo da metodologia de aprendizagem, a gente tanto pode buscar quando nos falta, quando a gente pode também aprimorar, e a gente precisa ter, sim, essa clareza, para a gente não incorrer no erro de fazer uma salada, uma miscelânea de diversas coisas, sem compreender como é que isso pode, de fato, ajudar aquela criança, como isso, de fato, vai fazer aquela criança avançar. Então, às vezes, uma metodologia que o professor emprega pode fazer com que aquela criança fique estagnada ali durante muito tempo. Então, a gente precisa mesmo, né, saber qual é a metodologia que eu vou usar. Então, por exemplo, é muito comum aqui no Distrito Federal, aqui nas nossas escolas do DF, a gente fazer, por exemplo, um teste que a gente chama de para verificar, para tentar compreender como é que a criança pensa a leitura e a escrita da palavra. Então, a gente aplica um teste que a gente chama teste da psicogênese, onde a gente vai verificar em que nível, e tem alguns níveis, segundo os teóricos que montaram isso, que foi Emília Ferreiro, baseada no Piaget, e aí a gente vai aplicar uma espécie de teste, onde a criança, a gente vai classificá-la em níveis de escrita. Então, ela pode estar lá no nível pré-silábico, em que ela ainda está fazendo ali um reconhecimento antes ela tem que fazer a distinção entre número e letra, ela tem que saber que para escrever eu não vou utilizar qualquer coisa, eu tenho que utilizar o que seriam letras, né? Porque a criança tem um determinado momento que ela ainda pensa assim,
eu vou escrever uma palavra e ela desenha o objeto que ela ouviu. Ela não compreendeu ainda que para a escrita eu tenho que usar símbolos. Então ela faz o desenho da palavra. Você fala, escreve para mim formiga. Aí ela desenha a formiga. Ou então escreve para mim o elefante. Aí ela faz um desenho grandão, porque ela ainda faz essa associação. Ah, se é um bicho grande, eu tenho que fazer um desenho grande. Se é um bicho pequenininho, né? Um desenho pequenininho. E ela vai passando por níveis. Por que eu estou falando isso? Porque se você não compreender bem como aplicar o teste da psicogênese, nem como fazer as intervenções adequadas em cada nível, a criança pode ficar muito tempo presa ali no nível e não avança. Então, o professor compreender, por exemplo, eu estou citando um único exemplo, essa metodologia pode facilitar o trabalho dele na intervenção com a criança. Isso é verdade, porque o diagnóstico, ele é primordial para a intervenção. Então, é impossível você fazer planos para uma turma inteira da mesma maneira. As adaptações curriculares, elas devem acontecer periodicamente em turmas que geralmente são heterogêneas. E nesse interim, o que acontece? Se eu consigo identificar o nível desse aluno, diagnosticar quais são as suas dificuldades, consequentemente eu vou oferecer atividades, oferecer intervenções que vão fazê-lo avançar. Porque senão, ou ele começa e ele não consolida. E aí a criança fica, eu não sei se essa é a mesma linguagem para o país inteiro, mas ele fica no alfabetizado 2 a vida inteira, o ano inteiro. Ele chega no outro ano e não avançou de nível. E por que ele não avançou no seu potencial de escrita, de leitura? Porque não houve a intervenção adequada para gerar conflito. E aí a gente vai falar um pouco sobre zona de conforto proximal. Você tem que desafiar, né? Você tem que trazer para essa criança um desconforto, um conflito, para que ele venha a perceber onde está o erro e como é que ele vai conseguir superá-lo. E essa mediação quem faz é o professor, né, Regina? É o professor que tem que estar muito atento a esse momento da criança para saber que ele nem pode fazer uma atividade que está ali abaixo daquilo que a criança dá conta de fazer, porque isso não vai motivar, não vai fazer a criança ter aquela vontade de fazer um pouco mais, ela pode cair ali na desmotivação por falta de justamente ser desafiada. E ele também não pode propor uma atividade para muito além daquilo que aquela criança teria condição de fazer, mesmo com a ajuda do professor. Porque aí é algo tão desafiador, tão difícil, que a criança fala, eu não vou dar conta de jeito nenhum. Então você tem que ficar ali meio que num equilíbrio entre uma atividade que a criança consegue começar e com a sua intervenção ela avança, né? E o professor tem que ter essa sensibilidade de meio que pressionar esse processo. Eu falo que é uma pressão, a gente precisa ser pressionado. Pressionado no sentido assim, gente, não é pressão no sentido pejorativo, mas de dizer assim, olha, vamos lá, isso aqui você dá conta, vamos juntos, eu vou te ajudar. E aí o professor é esse mediador da aprendizagem, levando essa criança a sair daquele conforto inicial para avançar. E aí, por exemplo, vamos supor que a criança... Vou trazer um exemplo de atividade física. A criança não dá conta de fazer cambalhota. Sozinha ela não dá conta. Mas com a ajuda do professor, ela consegue fazer. Então, numa atividade lúdica, numa atividade que você está querendo justamente trabalhar a questão da psicomotricidade, você cria ali um circuito onde a criança tem que pular com o pé só, pula com o pé direito, pula com o pé esquerdo, ela tem que abaixar, ela tem que se levantar. E aí tem um determinado momento que ela tem que fazer a cambalhota, tem que rolar. Ela não dá conta de fazer sozinha, mas quando o professor está ali, ele consegue auxiliá-la na rolagem, auxiliá-la, ela vai fazer. E aí ela vai fazer uma, ela vai fazer duas, até que não precisa mais da intervenção. Sem a intervenção do professor, como num primeiro momento o movimento causa desconforto, talvez ela não fizesse, porque ela tem medo de machucar. Se bem que criança não tem muito medo de muita coisa não, mas vamos supor que eles tenham, né? Vamos supor que essa criança tem. Ele não faria só, mas com o auxílio do professor, que é esse mediador que vai ali pressioná-lo, nesse bom sentido, ele vai executar um movimento. Então, ter essa zona do desenvolvimento proximal, que é tão falada pelo Vygotsky, que é uma das referências na educação, nos ajuda a compreender que essa aprendizagem ela precisa ser muito bem mediada.
E o papel do professor, do pedagogo aí, ele é fundamental, né, Regina? Não tem outro profissional. Não tem outro profissional. Verdade, eu quero até trazer um comentário aqui da Rosa Maria, salvo engano, em que ela falou que é gradual, né? Tem que ser devagar. E de fato, tem que ter esse equilíbrio mesmo, sabe, Rosa? Esse momento em que nós identificamos a dificuldade e a partir daí nós construímos intervenções, inclusive dentro das rotas de aprendizagem. Porque cada criança tem a sua forma de aprender. Umas são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas. E é importante que você amplie o leque de atividades diversas, né? Além de motivacionais, que elas sejam lúdicas. E aí você trabalha com vários instrumentos, seja de musicalidade, seja dentro da psicomotricidade, dentro da questão de movimento, seja na questão de figuras, de filmes, de slides. Nós temos um leque de opções e quanto mais você estimula essa capacidade de plasticidade cerebral, mais essa criança se apropria das possibilidades de aquisição de conhecimento. Então nós temos que acreditar, temos que confiar e temos que nos apropriar para chegar com segurança e autoridade na hora de intervir. E engraçado, Regina, que você me fez lembrar uma coisa. Às vezes a gente tem resistência a fazer determinadas atividades, pensando assim, isso não vai levar a nada. Porque a gente tem a sensação de que a gente tem que ficar o tempo todo vencendo conteúdo. E aí a gente pensa, mas eu vou gastar um tempão com uma atividade assim, diversificada. Às vezes uma turma grande, com 20, 30 crianças, é difícil da gente ter ali até o controle, dependendo da atividade. Mas aí eu queria contar uma experiência que eu tive, de uma intervenção com uma criança da escola onde eu atuo, inclusive, atualmente. A professora, a primeira queixa era de que a criança tinha muita dificuldade de interação com as outras. E aí ela falou, Paula, você não pode avaliar, porque eu acho que o fulano tem algum problema. Porque sempre tem essa coisa, tem algum problema, está na criança, né? Tem algum problema. E aí no nosso processo de avaliação, a gente verificou que era muito mais uma questão de timidez. Era uma criança que morava sozinha com a mãe, passava muito tempo, a mãe chegava muito atarefada do trabalho, e essa criança ficava ali, né? A mãe tenta dar uma atenção, mas ela tem que colocar a casa em ordem, ela tem que cozinhar, enfim, tem que fazer os afazeres. Então era uma mãe também que conversava muito pouco com essa criança. Então na maior parte do tempo, essa criança estava com a mãe, que trabalhava alguns dias da semana, e essa mãe era pouco comunicativa. E em outros momentos, essa criança estava com uma avó, que também já era idosa e que ele ficava muito só. Então, a dificuldade de relacionamento com as outras crianças era muito mais por timidez, porque ele não brincava com outras crianças por conta do contexto da casa dele. E aí eu fiz a seguinte proposta para a professora. Eu falei, ao invés de eu trazer essa criança para fazer uma avaliação, uma intervenção, eu vou para a sua sala e a gente faz lá com todos. Da seguinte forma, uma vez por semana eu vou entrar lá com você para te ajudar, a gente vai fazer esse planejamento. E aí a gente vai fazer uma vez por semana atividade de socialização. E a gente começou assim, não seria ele isolado, mas ele com um grupo. E Regina, nós fizemos isso durante quase 2 meses. Então, ele ganhou muito, significativamente, melhorou no relacionamento com os colegas, melhorou na oralidade, porque ele quase não falava. E aí, como foi estimulado na questão da oralidade, ele passou também a desenvolver melhor na questão da alfabetização. E, de quebra, todas as outras crianças ganharam. Então, às vezes, a intervenção que a gente pensa, eu vou fazer só com uma criança que tenha dificuldade, dependendo da intervenção que você faça, vai auxiliar significativamente aquela criança dentro da sua sala e todas as outras. E não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque aí, na medida que aquela criança resolve aquela questão, tudo flui. Tudo flui. Então, é que nem você está falando, estimular diferentes rotas de aprendizagem, é garantir que a criança tenha diversas formas de poder aprender. Você não vai ficar presa em uma, você vai proporcionar para ela uma série de atividades que, se ela não aprender com uma, ela vai acabar aprendendo com outra. E outro, então, a gente despertamento, sabe, Paula? Que eu vou citar um exemplo com base no que você falou. Nós tivemos um aluno em que os pais, eles tinham uma deficiência intelectual leve. Ele não, mas ele agia por imitação.
Então ele, em sala de aula, ele apresentava todos os aspectos de uma criança introspecta e sempre dizia, eu não consigo, eu não faço, eu não dou conta. E como é que a gente vai vencer isso? Quando nós conversamos com os pais, a primeira impressão da professora era, essa criança traz a mesma deficiência dos pais. Então já tinha um diagnóstico fechado, né? Só em ver a situação. E não é por aí. Quando nós começamos a intervenção, as orientações em sala de aula, e criamos exatamente uma situação de jogo, onde todos os alunos foram participar, e esse aluno mostrou uma capacidade de cálculo incrível, e isso estava no segundo ano, e ele foi ganhando, cada vez que ele jogava o dadinho, que ele andava 3 casas, 5 casas, e ele ganhou a primeira rodada, essa criança aflorou. Porque todos os colegas queriam ser parceiros de quem estava ganhando. E era ele que estava ganhando. E despertou, consequentemente, a autoestima. E ali ele já começou a querer participar de tudo. Ali ele já conseguiu realizar as tarefas propostas sem ficar repetidamente dizendo eu não consigo, eu não posso, não é possível. Então, como é importante esse olhar do pedagogo, esse olhar do professor, essas diversas opções de possibilidades de atividades que façam com que essa criança vença suas barreiras, né? Sim, a Rosinha está falando assim, e com isso ela também não sente que o problema é dela. Exatamente. Né? Nós vivemos uma cultura, e isso já vem de anos, em que o problema da aprendizagem é do aluno. E isso já caiu por terra há muitos anos. Né? O problema não é dela, o problema é de todos nós. Nós é que temos que criar as metodologias, aplicar as metodologias alternativas, aplicar as alternativas que sejam viáveis, que sejam efetivas para alcançar a rota de aprendizagem dessa criança. Todo mundo vai aprender, todo mundo aprende, tem a capacidade de aprender. Agora, como? Essa é a grande pergunta. E nós estamos aqui para discutir sobre isso. Como ela vai aprender? E, Regina, você me fez lembrar uma outra coisa agora, né? Porque até agora a gente não falou nada que o pedagogo não tenha condição de fazer. É verdade. Né? Até agora a gente não falou que ele tem que ter algo mirabolante, uma fórmula mágica. A gente está falando, inclusive, de coisas que ele tem acesso dentro da sala de aula dele ou fora da sala de aula, que a gente consegue muito facilmente. Você não precisa comprar coisas, você não precisa fazer um investimento grande em materiais complexos para poder fazer essas intervenções. Às vezes, a gente fazer cantigas de roda, às vezes cantar com a criança, fazer atividade de psicomotricidade, utilizar materiais que são muito comuns na educação, com sucata. Você tem ali uma diversidade de possibilidades que você pode se utilizar para gerar esse interesse da criança. E outra, eu sempre digo o seguinte, o professor ele tem a condição de organizar ali a sua rotina de forma que uma vez ou 2 ou 3 na semana ele possa disponibilizar algo que é, vamos dizer assim, diferente, que vai dar um pouco mais de trabalho, que é um pouco mais elaborado, porque ele tem que fazer com a turma inteira, ou tem que dividir em grupos, embora essa seja uma prática que a gente também deva adotar quando a gente está com uma sala que tem ali diferentes níveis, por exemplo, de alfabetização. Mas o que eu quero dizer, e aí eu vou pegar de novo o exemplo que eu acabei de trazer, é que se você fizer, às vezes, a intervenção uma vez na semana, já traz um resultado extraordinário, né, Regina? Não precisa ser algo todos os dias, pode ser uma coisa de uma vez na semana, dependendo da situação. Rosa, você falou algo incrível. O pedagogo tem um poder que ele mesmo não se dá conta, não é verdade? E da mesma maneira que você acabou de falar, Paulinha, em que às vezes uma vez por semana uma intervenção ela já faz uma diferença enorme, não fazê-la, ela traz consequências, inclusive para a vida adulta. Eu tive uma experiência, porque eu sou professora de ensino fundamental e ensino médio. Então, eu neste período, antes de estar na equipe, eu dava aula pela manhã para o ensino fundamental, 3º ano, e à noite eu dava aula para o 1º, 2º e 3º ano do ensino médio.
E quando eu cheguei lá, alunos com significativa dificuldade de redigir um texto, de ter coerência nesse texto, de erros ortográficos que já eram para ter sido vencidos lá nos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano. E quando eu fui trabalhar com essa turma, dando aula de sociologia, e esses alunos não conseguiram me dar a resposta esperada, eu tive que levar estratégias da base, do ensino fundamental para o ensino médio. Peraí, vamos trabalhar música. Então, quem é que toca violão aqui? E a grande maioria é uma diversidade de talentos. Façam para mim, então, uma paródia. E você, qual o seu talento? Ah, eu sou bom em teatro, então faça uma peça teatral. E fui dividindo em grupos, trazendo dinâmicas que nós usamos geralmente na educação infantil, e até chegar nos anos iniciais para o ensino médio, para que eles pudessem superar as suas dificuldades. Quem é que faz rap aqui? Ah, tinha um que cantava rap, então vou trabalhar com rimas. Rimas a gente trabalha terceiro, quarto e quinto ano. Então, como é importante a intervenção do pedagogo nos anos iniciais? Se nós não fazemos essa intervenção no momento certo, se leva para a vida. É tanto que quando a gente fala de foco, hoje, quantos adultos têm uma dificuldade de focar, Paulinha? Ele está aqui no celular, a televisão está ligada, está conversando com alguém, e muitas vezes a criança, ela repete o que ela está vendo. E aí as pessoas falam em déficit de atenção. E, na verdade, é um desvio de atenção, é falta de foco. E se não for trabalhado no começo, leva-se uma vida adulta, que uma pessoa que não tem foco, que tem dificuldade de traçar seus objetivos. De onde é que isso vem? É importante a gente pensar nisso, né? Sim, e aí, Regina, quando você fala da questão da pessoa que não tem o foco, que tem um problema de atenção, me faz lembrar que primeiro, para você fazer uma avaliação um pouco melhor dessa situação, você tem que colocar a pessoa em diferentes contextos. Primeiro, você tem que tirar aquilo que pode trazer a desatenção. Começa por aí. Depois, em termos de professor, é dar instruções mais claras e curtas, para que aquela criança ou aquele adolescente consiga compreender de forma mais objetiva o que você está falando. Então, conforme você vai eliminando aquilo que distrai e você consegue ser mais assertivo, direcionando a sua fala para falas mais curtas, mais objetivas, a gente começa a perceber que aquele aluno ou aquela criança nos dá a resposta esperada. Ou seja, então ele não tem um problema de déficit de atenção. Ele precisa reaprender muitas vezes a focar. Porque isso é aprendido, né, Regina? A gente precisa. É verdade. A gente tem que lembrar que todo esse processo que a gente está falando de escolarização, ele não é natural. Na nossa cultura, esse processo da escolarização, ele é algo socialmente construído. Então, a pessoa não entra lá e ela automaticamente aprende todas as regras e tudo que precisa. A gente tem que conduzir esse processo. E quando a gente fala de atenção, também é. Dependendo do ambiente, dependendo dos estímulos a que essa criança esteja ou não, sendo exposta no ambiente familiar, a gente precisa fazer uma construção, ajudar a criança a se organizar, ajudar a criança ali a, olha, agora é a hora de fazer isso, não é a hora de fazer aquilo. Então é uma construção também dentro da escola. Então se fala tanto de TDAH, e aí tem um lado perverso, sabe, Regina? Que é o da medicalização também, que não é o tema da nossa live, mas que a gente pode até citar aqui. Quantas crianças não tomam já desde muito pequenos remédio com a ilusão de que o remédio vai resolver determinadas questões? E aí eu não estou falando que não existam situações em que precisa sim da medicalização, mas será que tantas? A gente tem um boom nas escolas e a criança já chega ali diagnosticada e tomando medicação. E aí eu sinceramente olho e falo assim, será que esse diagnóstico realmente está correto? Será que todas as outras possibilidades já foram tentadas? Então, tem os casos, sim, que a gente sabe, que tem um transtorno, tem, sim, os casos de crianças que têm a deficiência, que tem uma síndrome, mas não são a maioria. A maioria dos nossos alunos que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, eles podem vencer essas dificuldades com uma intervenção adequada.
sem medicação, sem ter que passar por um especialista disso ou daquilo. O pedagogo tem a condição. E é isso que a gente quer ensinar, né, Regina? A gente quer trazer aqui, inclusive, algumas técnicas de como é que a gente avalia certas situações e que intervenção a gente pode fazer. De forma muito prática. A Rosa, inclusive, é verdade, a Rosa, inclusive, falou como é que a gente vê a questão de rótulos, porque tudo virou patologia. E nós nos acostumamos a esperar a resposta externa. Então, que venha do especialista, né? Que se o menino é um TDAH, se o menino tem dislexia, dislalia, descalculia, a gente espera que venha de fora para dentro. E, na verdade, não é assim que funciona. O pedagogo ele tem que se apropriar para esse processo de avaliação, onde ele quebra a questão de rótulos, onde a intervenção ela independe do rótulo, ela independe se é patológico ou não. As adaptações curriculares ou adequações curriculares, elas vão depender do conceito de diagnóstico. Então, nós não podemos esperar. Eu não vou intervir, vou esperar o diagnóstico médico. Então, se ele for um DEPAC, eu vou trazer aí as intervenções direcionadas para o DEPAC. Não é por aí. Tem que falar o que é DEPAC, viu? Tem gente que não sabe, né? Que é o distúrbio do processamento auditivo central. Então, vamos lá. Então, quando a gente percebe que nós temos que nos apropriar da autoridade no processo avaliativo e metodológico no campo das intervenções, para que essa criança supere, para que essa criança minimize e até cesse as dificuldades, ela tem que depender dos rótulos, né, Maria? Rosa Maria. Você concorda, Rosa? Ela está falando, pois é. Ok. E, Regina, outra situação que você me fez lembrar, a gente vai lembrando dos nossos casos, né? Algumas pessoas, o pedagogo às vezes atua com a educação de jovens e adultos. Eu, particularmente, quando eu fiz a graduação, todos os meus estágios eram na área de educação de jovens e adultos. E eu nunca me imaginei fazendo atividades em educação infantil, não era muito a minha praia. E aí, quando eu comecei efetivamente a trabalhar como professora, eu tive que buscar conhecimento também na área da educação infantil, do desenvolvimento infantil, para atuar em anos iniciais, que, enfim, é a maior, talvez aí um segmento muito grande e é o mais comum que o pedagogo atue. Mas eu me lembro muito das nossas aulas com os adultos, porque quando a gente também está lidando com o adulto no processo de alfabetização, a gente tem que criar diversos tipos de estratégia. Porque o adulto, ele não quer se submeter por N situações da vida a fazer atividades que remetam a atividades infantis. Isso é verdade. Né? E aí a gente tem que criar várias estratégias para entender onde é que esse adulto também está emperrado, porque ele traz algumas dificuldades, para depois você fazer a intervenção. E aí eu vou citar uma que eu acho curiosa, pelo seu sorriso eu sei que você tem também. Que era de um aluno meu, que a gente pediu para ele fazer recorte com tesourinha. Eu queria que recortasse as figurinhas. E ele ficou muito bravo, Regina. Ele ficou muito bravo. Eu estou vindo aqui para estudar ou para ficar cortando com tesourinha? Eu não estou entendendo, professor. Eu trabalhei o dia inteiro e agora eu vou passar um tempão fazendo recorte de figurinha. Ele ficou indignado. Sem compreender o porquê daquilo. E aí a diferença da criança para adulta é que você tem que dizer o porquê. Olha, eu estou fazendo isso porque qual é a dificuldade do adulto que não foi alfabetizado? É de movimento de pinça. Ele não treinou ao longo da vida, ainda mais dependendo do trabalho que ele executou ao longo da vida dele. Ele não tem o que a gente chama de coordenação motora fina, então ele tem muita dificuldade para segurar o lápis. E aí a escrita se torna algo muito difícil para poder segurar o lápis. Então como é que a gente vai resolver isso? Fazendo recorte de tesourinha, fazendo recorte, né, rasgando papel, aquelas bolinhas plásticas, que ninguém sabe para que serve de papel crepom, né? Ninguém sabe para que aquilo tem. Ninguém sabe. Aquele movimento de pegar o pregador de roupa, né, e fazer esse movimento de pinça, isso tudo são atividades que a gente utiliza para que a criança desenvolva a coordenação motora fina. Mas e como é que faz isso com o adulto? Então aí eu expliquei, não, é por isso e por isso.
E aí, depois que a gente explica, a coisa dá uma melhorada. Ele não ficou muito satisfeito, não. Fez a atividade meio assim, a contragosto, mas executou. Então, quer dizer, são estratégias também que você vai levar para o seu aluno, caso seja um pedagogo de anos, né, que mexe aí com a educação de jovens e adultos, que você precisa estar muito atento. Não só para explicar, mas para intervir, porque essas intervenções também precisam ser realizadas quando é um adulto. E não podem ser tão parecidas, às vezes, quando a criança, pela condição do adulto. Ele não vai aceitar, né, determinadas coisas que a gente leva igualzinho para a criança. Você vai adaptar com o mesmo objetivo que você tinha para a criança, mas você adapta ali a atividade para que ele também desenvolva. Você tem um caso curioso desse de educação de jovens e adultos? Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas tenho. Acho que dá tempo de contar. Dá uma olhada. 4 minutos. E aí, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, já vai... Enquanto a Regina relata, você digita aí pra gente. Qual é a sua pergunta? E aí, já fechando, viu, Regina? Depois pronto, então tá bom. A gente desmistifica esse mito da patologização na educação, né? Sobre a questão da dificuldade de aprendizagem. Então, antes de mais nada, quero agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo e dizer, se eu venci essa dificuldade, trocando alguma palavra, falei, Paula, vou travar, não vou conseguir, porque eu tinha uma imensa dificuldade de aparecer. Se eu venci, seus alunos vão vencer qualquer dificuldade. Eu tenho certeza. Então, com bons pedagogos, a gente vai vencendo as nossas dificuldades. Mas deixa eu relatar aqui rapidinho sobre esse senhor. Era um senhor de quase 60 anos, trabalhava como pedreiro, os dedos já estavam muito surrados, as mãos muito surradas, e aí ele não conseguia exatamente o movimento de pinça. Quando eu levei o jornal para ele recortar, faça aí uma figura X, né, um triângulo, um círculo, ele ficou revoltado, Paula. Peraí, rasgar jornal, eu passo o dia todinho jogando massa na parede, chego aqui, vou cortar jornal, dá isso aí pro cachorro fazer a titica dele. Ele ficou bravo. Então, nós temos realmente muitas situações engraçadas no processo de superação das dificuldades de aprendizagem. Exatamente. E aí é tão legal isso, né, Regina? Eu adoro. Porque quando a gente vai lidando desde a criança pequenininha na educação infantil, anos iniciais, até a educação de jovens e adultos, a gente vai vendo quantas possibilidades a gente tem de intervenção. Então, se a gente estiver ali antenado, a gente vai ver que aquilo que inicialmente pode parecer uma doença, uma deficiência ou um transtorno, na verdade é algo que com um pouco de sensibilidade, com um senso mais acurado para fazer essa avaliação adequadamente, a gente consegue vencer sem precisar fazer nenhum tipo de encaminhamento para nenhum tipo de especialista. Pode ser que em algumas situações precise? Sim. A gente pode até falar disso num outro momento. Mas, no geral, a gente consegue ter instrumentos necessários para fazer a intervenção de forma adequada e sem ter que também fazer formações assim, eu tenho que fazer psicologia também. Além da pedagogia, eu tenho que fazer a psicologia. Não necessariamente. Não é eu não estou dizendo que... Não estou dizendo que a psicologia não ajuda, pelo contrário, a gente vai ver que dentro da educação tem algumas áreas que são fundamentais. O conhecimento que a gente tem da psicologia dentro da educação auxilia demais, mas eu não necessariamente tenho que me apoiar em outro tipo de área do conhecimento para eu me apropriar daquilo que é da minha formação. Né? Então, o pedagogo tem essa possibilidade e ele pode, sim, fazer com que ele tenha. E nós podemos fechar hoje com o Mito ou Verdade, com esse bate-papo entre pedagogas, respondendo a pergunta: toda dificuldade de aprendizagem está associada a uma patologia? Vamos responder juntas, 3, 2, 1. Não! Não! De jeito nenhum! De jeito nenhum! Isso é mito! Exatamente. Então, olha só, vamos lá. Eu acho que não tem perguntas, vamos ver. Tem bastantes comentários. Gente, então a gente vai encerrar, né, Regina, a nossa live. Agradecer a presença de todos que estão aqui com a gente, no nosso bate-papo. Lembrando que nós vamos aí, ao longo da próxima semana, continuar com as lives. 3 vezes por semana. A gente vai divulgar para vocês os horários, os dias, e a gente espera que todos possam estar com a gente de novo nas próximas lives. Tá? Então, o meu abraço. Regina,
Meu abraço, querida, por esse bate-papo gostoso, por essa E eu troca nossa. agradeço por me oportunizar para a superação dessa dificuldade. E a cada passo eu sei que eu vou me superar mais e eu conto com a presença e o apoio de todos. Beijo grande. Exatamente. Então, beijo, pessoal. Um grande Beijo abraço. grande. Tchau, tchau.